Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Gostaria que os queridos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 45 ao verso 48. Lucas 19, de 45 a 48. A palavra de Deus diz: Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por este momento juntos, e eu peço no nome santo de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito nos ajude neste momento de meditação na tua palavra, que ela possa nos orientar, nos alimentar, possa nos provocar, que ela venha colocar por terra aquilo que precisa ser derrubado, destruído, mas também venha edificar e organizar coisas novas em nossas vidas, em nossa igreja e, quem dera, em nossa nação. Sê conosco, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os meus pecados e ajude-nos nesse momento a que eu peço e oro, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o caráter indomável de Cristo. E nós acabamos de cantar que Ele é um Deus de milagres. E como nós lemos no início do culto, nesta noite, João capítulo 2, em João capítulo 2, a passagem lida fala de Jesus adentrando o templo e causando uma revolução, provocando uma reforma. E anteriormente à passagem lida, o texto de João fala sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia. E o que eu quero colocar aqui, com base nas palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, é que este momento no templo, ele é tão milagre quanto Jesus em Caná da Galileia. Ao considerarmos que apenas um nazareno, sozinho, humilde professor, questionado como profeta, entra o templo do Senhor em Jerusalém. E outras passagens dos evangelhos falam que este templo tinha uma guarda. E Jesus adentra o templo e faz o que faz. Isto nada mais é do que um milagre do Senhor Deus dentre o seu povo. Lembre-se disso, o milagre da purificação, o momento da purificação do templo é um milagre tão grande quanto o milagre em Caná da Galileia. E é importante que nós tenhamos em mente também o fato de que em João, ele registra a primeira purificação do templo, mais dramática, mais em movimento, mais agressiva, mais incisiva, como o texto diz. Mas ao final do seu ministério, Jesus visita o templo de novo e repete a mesma purificação. Mas o texto de Lucas e dos demais evangelhos de Mateus e Marcos resumem esta ideia. Ela vem muito mais elaborada na primeira visitação de Cristo no templo. E assim nós temos que existiram duas visitações no templo, pelo menos. Jesus fez muitas outras, mas em termos de purificação, uma no início do ministério e outra ao fim do ministério, chamando a atenção do povo de uma maneira dramática para aquilo que precisava acontecer. E Jesus está de uma maneira pedagógica ensinando o povo para aquilo que haveria de vir. E nesse sentido, então, e a título de introdução, eu quero que vocês se lembrem neste momento de que o templo é aqui o objeto de atenção de Jesus Cristo. Ele entra, ele critica, ele provoca, ele causa um caos ali dentro na primeira visita, na segunda visita não é menos diferente. Mas eu quero dizer, a título de introdução, que nós temos a habilidade, com o passar do tempo, de usarmos coisas que são legítimas, que foram estabelecidas por Deus, de uma maneira tal
a corromper o uso destas virtudes. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. No Antigo Testamento, livro de 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, verso 4. A palavra de Deus diz: removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Vocês se lembram da experiência de Moisés no deserto, quando o povo começa a ter problemas e reclamar e murmurar, e as serpentes adentram o arraial de Deus, as pessoas começam a morrer envenenadas, e Deus manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Todo aquele que olhasse para a serpente seria curado das picadas e do veneno, e aquela serpente de bronze, de uma maneira sobrenatural, seria o antídoto. O fato é que guardaram aquela serpente de bronze, e muito tempo depois, ela é agora no templo objeto de adoração. Não estão mais adorando o Deus Trino de Israel em espírito e em verdade. Agora estão copiando as nações e colocando dentro do templo aquilo que um dia serviu de lembrança, agora passa a ser adoração. Este é um exemplo de como nós podemos pegar uma coisa legítima e profaná-la. Uma outra experiência também no Antigo Testamento, e se você puder me acompanhar em 1 Samuel, no capítulo 4, e o verso 3. 1 Samuel, capítulo 4, verso 3. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus, vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E você se lembra, então, o decorrer desta experiência. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 4, verso 3, o povo se vê diante de um problema e chega a uma conclusão maravilhosa. Qual é a conclusão mística? Vamos trazer para o campo de batalha a arca de Deus. A arca de Deus é o símbolo da presença dele. Ele estará conosco no campo de batalha, assim sendo, a batalha será nossa. Conclusão: perderam a batalha. Como assim? Irmãos, você pode trazer a arca do Senhor, mas se o povo estiver em pecado, Deus continua sendo santo e o povo continua estando numa condição de erro. Você não manipula Deus. Por isso que eu disse, o caráter incontrolável de Cristo. Este é o tema. Porque ninguém manipula este Deus Trino de Israel. Você pode trazer a arca da aliança para o templo, mas se você estiver para o campo de batalha, mas se houver pecado no arraial, esqueça, a batalha não será nossa. Mas nós temos a tendência de usarmos coisas legítimas estabelecidas por Deus e mudar o curso de ação, de maneira tal a corrompê-las em seus usos. Vamos a um outro exemplo, e eu quero usar este exemplo agora como uma ponte para o Novo Testamento. Então eu citarei duas passagens, uma no Antigo e outra no Novo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. No capítulo 28. Provérbios capítulo 28 e o verso 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aqueles que conhecem a verdade, mas insistem em desobedecê-la, o fato de orarem é uma abominação a Deus. Mas nós oramos. E achamos que orando, nós torceremos o braço de Deus para fazer com que Ele execute exatamente aquilo que nós pretendemos. Abra sua Bíblia em Mateus, em ligação com isto que acabei de ler em Provérbios. Mateus 6, vamos para o Sermão do Monte e o ensino de Cristo acerca das orações que devem ser feitas. Capítulo 6 de Mateus, Mateus 6, verso 7. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam
que por muito falar serão ouvidos. Não adianta usar a oração como método de manipulação da vontade divina. Esqueça, não vai conseguir. Ele é soberano. Mas nós usamos a oração como uma forma de tentar manipular o sagrado. Então você observe como estes exemplos apenas confirmam aquilo que aconteceu com o templo, o que nós veremos em alguns instantes. Um outro exemplo em Atos dos Apóstolos, passagem conhecidíssima, capítulo 5, trágica experiência logo no início da igreja primitiva. Vivendo o povo em harmonia, tem que existir aquele que age a comprometer a qualidade do que estava acontecendo. Atos capítulo 5, verso 4, passagem conhecida como o episódio envolvendo Ananias e Safira. Todos tinham os seus bens, pessoas vendiam, compartilhavam, a pessoa tinha liberdade de compartilhar o que quisesse, mas esses dois resolveram um plano para manipular o sagrado e manipular a reputação dentro da igreja, manipular a vontade de Deus, impressionar homens usando a reputação humana e dá no que dá. Atos capítulo 5, verso 4. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Uma prática que era comum na igreja primitiva. Eles vendiam o que tinham em liberdade, uns vendiam mais, outros vendiam menos, mas o direito de usar aquilo que tinham era de cada um. Deus nunca obrigou ninguém a vender o que tinha e forçadamente colocá-los numa posição de ter que oferecer para os menos privilegiados aquilo que eles tinham. Era tudo feito com liberdade, com generosidade, com liberalidade. Mas aqui entra alguém tentando se apresentar com pretensão de alma, ser aquilo que não era. E manipular a prática cristã da igreja primitiva. Deus vem, intervém e a coisa fica do jeito que é. Mas um último exemplo para estabelecer como nós podemos usar coisas, situações, práticas e relacionamentos para a promoção do eu e a corrupção daquilo que é correto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. 1 Coríntios 3, 4. Quando alguém diz, eu sou de José, e outro diz, eu sou de Jair, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Aí está. Não é esse o problema? Nós usamos coisas legítimas e ao longo do tempo corrompemos. E depois não entendemos o porquê nos encontramos na situação onde nos encontramos. E Jesus adentra o templo e corrige a perspectiva. Porque agora, não somente objetos, não somente lugares, não somente pessoas e relacionamentos, mas agora o próprio templo, símbolo da presença de Deus, está passando por uma corrupção. Cristo adentra o templo, mas preste atenção, Ele não adentra o templo como um qualquer. Este é a segunda pessoa da Trindade, Deus soberano encarnado, revestido da humildade humana da carne, é verdade, mas incontrolável em seu poder. Por isto, o caráter indomável de Cristo. Ele adentra o templo e faz o que faz. E ninguém, naquele momento, mesmo o templo tendo a estrutura que tinha, até uma polícia interna conseguiu impedir. E a pergunta é, como? Como uma pessoa adentra um lugar como este e um recinto como este, faz o que faz e sai dali e continua ensinando e ninguém faz nada com ele? Isto é, no mínimo, um absurdo aos olhos humanos. Mas do ponto de vista daquilo que a Bíblia diz Jesus ser, é perfeitamente compreensível, porque ele não é apenas um judeu da vila de Nazaré, ele é o Deus encarnado
que vem ensinar o povo, e de uma maneira indomável, incontrolável, ele adentra e faz o que ele bem entender. Ele é um Deus de milagres, ele abre o caminho no deserto, como acabamos de cantar, mas deixe-me fazer uma pergunta. Se ele resolver adentrar e fazer um caminho dentro da nossa igreja hoje e em sua vida, quais serão as tábuas, quais são as mesas, quais são as vasilhas com dinheiro, quais são os cambistas que serão colocados para correr? Esta é a pergunta. Está você preparado para receber a visitação deste Cristo que tem um caráter incontrolável, uma vontade indomável, ou você acha que trazendo a arca, trazendo a serpente de bronze, você conseguirá manipular aquele que é o Todo-Poderoso? Jamais. E nesse sentido, então, nós encontramos o templo. Irmãos, o templo foi tão profanado em termos de uso, que eu quero chamar sua atenção para algo patético que o homem conseguiu fazer com o templo do Senhor. E é por esta razão que Jesus, ao adentrar o templo, ele, desculpe usar essa expressão, eu uso essa expressão reverentemente, mas Jesus enlouqueceu quando ele, no final do ministério, ele adentra o templo. Ele está a alguns dias da sua execução, ele adentrou Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia, e agora ele adentra o templo, também cumprindo a profecia, como veremos em alguns instantes. Ele causa o transtorno, porque em breve ele estará na cruz, e o povo está negociando o sacrifício no templo, quando ele, o Cordeiro de Deus, está prestes a morrer pelo pecador. E ninguém parece notar que os tempos chegaram. Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos, no capítulo 11, e o verso 16. E respondamos juntos se isto não é patético. Marcos 11, 16. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Do que Marcos está falando? Está falando do templo em Jerusalém, como um atalho de um ponto geográfico em Jerusalém ao outro. De A a B, se eu pegar uma outra rota, eu tenho que andar tantas quadras, mas se eu cortar pelo templo, eu carrego o meu objeto por aqui, eu vou ter menos dor de cabeça, menos energia, menos problemas. E como se não bastasse, um passeio legal, porque ao passar pelo templo carregando os meus objetos, indo de Jerusalém de A a B, eu vejo coisas bonitas. Se eu pegar a outra rota, eu verei o quê? Lixo no chão, árvore seca, poeira. Não, eu passo pelo templo e eu vejo prata, bronze, ouro, esculturas, a história. Então eu tenho o quê? A mistura do trabalho com o prazer. Mas ei, eu vou usar o templo como atalho? E Jesus proibiu as pessoas no momento de usarem o templo como atalho. Ele é ousado ou não? Eu fico pensando como que algumas pessoas conseguem apresentar o Cristo dos Evangelhos como esse Cristo domado, controlado, humilde, carente, que precisa da nossa adoração no século 21, porque senão ele fica depressivo na segunda-feira. Eu fico imaginando de onde vem uma imagem destas, porque o Cristo que eu conheço dos Evangelhos, ele é tudo menos domável, ele é tudo menos controlável, manipulável, ele é absolutamente alguém no controle de si mesmo, ao ponto de parar o tráfego dentro do templo e dizer, por aqui não, pega outro caminho. Este não é o Cristo que muitos estão aí de maneira modernista querendo propor, o Cristo que aceita tudo, o Cristo que não questiona nada, o Cristo que não rejeita. Eu acho maravilhoso crentes na igreja dizendo que eu, como pecador, no uso do meu livre-arbítrio, eu posso rejeitar Deus, mas quando eu digo para aquela pessoa que Deus pode rejeitar o pecador, ele diz, Flávio, você está ensinando algo absolutamente estranho. E eu digo, como estranho? Se o Deus que criou o ser humano livre, por definição, ele precisa ser livre ele mesmo,
e criou o ser humano tão livre ao ponto de ser capaz de rejeitá-lo, por que ele que criou o ser humano tão livre ao ponto de rejeitá-lo como Criador, não é capaz de rejeitar a criatura que ele criou, sendo ele mesmo o Deus Criador livre? Mas eu quero o atalho, eu quero a conveniência, eu quero a corrupção. E os evangelhos têm tudo, menos um Cristo corrupto ou passivo de corrupção, absolutamente incontrolável. E eu glorifico Deus por isto. Ele não é um Cristo ensanguentado, humilhado, quebrado, não, ele passou por isso, mas o meu Cristo, o meu Jesus do Novo Testamento é alguém capaz de sentir compaixão estando no seu trono, e esta é a grandeza desse rei. Ele é capaz de sentir compaixão, mas não se esqueça, ele foi recebido em glória nas alturas, em majestade, está sentado à destra do Pai. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não carrega mais, ninguém mais cuspirá no rosto dele. Fizeram isso num momento porque era necessário, mas ninguém mais humilhará Cristo, ninguém mais torturará Cristo. Isso acabou, isso é página virada. Ele agora é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu fico então aqui pensando na glória desta passagem e como que ela me anima, como ela me encoraja a me aproximar deste que foi sim humilhado por minha causa, mas hoje em glória é capaz de ter compaixão de um pecador miserável como eu, e tocar nas minhas feridas, e me ajudar nas minhas misérias, e ajudar nos meus prantos, e me ajudar nas minhas fraquezas, e me encorajar ao longo do caminho. Ele é todo compassivo, Ele é todo amor e empatia e cumplicidade, mas Ele é também soberano. Não pense, Flávio, por um segundo que porque eu te amo, porque eu morri na cruz do Calvário, que você usará qualquer coisa para manipular a minha vontade. A minha vontade continua sendo soberana. Ou você se submete a ela, ou você não se submete a ela, o direito é seu, bem como as consequências são suas. Mas o fato é que você, Flávio, não me manipulará. Templo é sinônimo de relacionamento, de purificação, de oração, de instrução, ou pelo menos deveria ser. E, no entanto, aqui está Jesus no templo, e tudo está acontecendo, menos relacionamento, menos purificação, menos oração e comunhão, menos instrução. Tudo acontece, menos aquilo que o templo foi criado para ser, um local de comunhão com Deus. Em primeiro lugar, o Cristo que entra. E aqui, como já falei, a glória deste que não pede licença nem permissão, ele simplesmente entra. A liberdade de Cristo que não reconhece mecanismos de limitação. Voltando a Lucas, no capítulo 19, depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: o Cristo que entra. E aqui eu aprendo com a palavra de Deus acerca da liberdade de Cristo, que não reconhece mecanismos de delimitação. Martin Lloyd Jones está absolutamente correto. Nós precisamos hoje entender que Cristo é tanto o príncipe da paz, quanto o rei de justiça. E o problema nosso, nos dias, hoje como foi nos dias de Martin Lloyd Jones e assim gerações passadas, e eu temo que isso se agravará à medida que o tempo passar e Cristo estiver próximo do seu retorno, a coisa ficará pior ainda. A verdade é esta, que as pessoas tentarão sempre identificar em Cristo o príncipe da paz, mas não se submeter ao Rei da Justiça. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 7. E o verso 2. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça,
depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Este texto falando de Melquisedeque, nós já estudamos isso na escola bíblica dominical anteriormente. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. Ele é rei de justiça e príncipe da paz. Cristo é príncipe da paz e rei da justiça. Não se esqueça disso. Ele adentra a sua vida para trazer paz, mas ele também tem poder para julgar. E nós temos hoje a tendência de achar que Cristo é uma coisa e não outra. E a igreja se beneficiará. Eu e você nos beneficiaremos tremendamente aceitando a realidade que é composta dessas duas verdades. Ele é príncipe da paz, mas é também rei de justiça. Ele entra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu aprendo com a palavra de Deus que, tendo ele entrado, ele expulsa. Que estranho, não é? Esse Cristo que hoje só aceita, sem critérios, sem santidade, sem parâmetros, ele só aceita, caso contrário, ele ficará triste, deprimido. Aqui ele expulsa. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam. O Cristo que entra, o Cristo que expulsa. E neste segundo ponto, a autoridade de Cristo que não respeita práticas de alienação. O templo está ali para a glória de Deus e para Deus ser adorado. Deus está presente no templo e as pessoas negociando como se a presença dele não importasse. Houve uma época na minha vida em que, quando o diretor da escola ou um professor adentrava a sala de aula, o que os alunos faziam? Ficavam em pé. Hoje o professor entra em sala de aula e os alunos estão absolutamente desligados do universo, especialmente agora online, que eles desligam a tela ou desligam os microfones para que o professor não faça ideia de onde eles estão, dormindo, roncando no colchão, alguns no banheiro para constrangimento da nação. Deus está no templo, pelo menos deveria estar, e as pessoas estão negociando, elas estão absolutamente dispersas dentro do templo, completamente distantes de Deus dentro do templo. Se estivessem em outro lugar, tudo bem, no shopping center, na feira, nós entenderíamos, mas dentro do templo, onde está a lógica nisso? Mas aí está, o Cristo que expulsa, e a autoridade de Cristo que não respeita práticas de alienação dentro do templo. E é extraordinário, e eu acredito que por esta razão, a dor de Cristo, que a caminho da cruz, Jesus observa a hipocrisia e a conveniência, o mundanismo, a mistura, o preconceito, o atalho. E aqui você vê a negociação humana versus sacrifício verdadeiro. O que eu posso extrair de lucro disso aqui? Eu farei. Mas pensar no que isso que significa, eu não quero. E aí Jesus entra e Jesus expulsa. Abra sua Bíblia comigo, num texto que hoje vai fazer mais sentido do que nunca. Jeremias 7. Oh, irmãos, eu louvo Deus pela palavra dele. Jeremias capítulo 7. Ouça essas palavras. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Isso é Jeremias recebendo uma ordem de Deus. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor.
Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, e se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Verso 8, eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado e depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos? Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, eu falei muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com que este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Difícil ou não? Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam. Ele entra, ele expulsa. Em terceiro lugar, o Cristo que ensina. Ele está interessado em fazer com que as pessoas acertem, com que as pessoas tenham a oportunidade, antes do fim, de colocarem as vidas nos trilhos e fazerem aquilo que é correto, pelas razões corretas. E ele então é o Cristo que entra, que expulsa, mas é também o Cristo que ensina, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. É interessante a sabedoria de Cristo que não restringe instruções de libertação. Ele quer libertar, ele é o grande libertador, e ele está ensinando, vocês estão agindo errado, mas corrijam isso, dá tempo ainda. E assim, o Cristo que ensina, não restringido, e a sabedoria, usando a sabedoria dele mesmo, que não restringe instruções quanto à libertação, porque ele quer o nosso melhor, e o nosso melhor é a nossa libertação, até de nós mesmos. Esta é uma oração que eu faço constantemente acerca da minha vida com Deus. Livra-me, Senhor, das tentações, livra-me, Senhor, do homem mau, da mulher má, livra-me do maligno, mas livra-me também de mim mesmo. Eu sou muitas vezes o meu pior inimigo. Cristo quer nos libertar. Ed Miller, no comentário acerca desta passagem, fala algo interessante que passa tão despercebido. Aqui, Jesus diz, vocês fizeram da casa de meu pai um covil de salteadores. O que é um covil de salteadores? É o local de refúgio para onde os bandidos fugiam no passado, depois de terem cometido um crime. Extraordinário, não é? Vocês fizeram da casa do meu pai o local onde ladrões, criminosos, aos olhos de Deus, encontram, entre aspas, refúgio. Em outras palavras, vocês estão usando o templo, o nome do Senhor, para legitimar a corrupção de vocês. Não é isso extraordinário? E o que é mais impressionante é ver que isto acontece em mim. Quando eu analiso
a minha vida, o meu caminhar com Deus e observar que em pontos específicos está evidenciada a atitude, o desejo, ainda que encoberto, de querer que Deus justifique a minha corrupção. E deixe-me dizer, Ele não justificará a minha corrupção. Ele entra, Ele expulsa, Ele ensina. Em quarto lugar, o Cristo que enfrenta diariamente, eu amo a palavra de Deus, diariamente Jesus ensinava, esse tem coragem, esse tem bala na agulha, esse não foge. Diariamente, depois de ter causado o caos que causou, ele está diariamente no templo. E a pergunta que eu faço para você mais uma vez é essa: por que ninguém prende esse homem? Eu digo isso reverentemente. Por que ninguém coloca cabresto nesse homem? E mais uma vez eu digo isso reverentemente. Ninguém controla. Ele é um ser em si mesmo. Ele tem um caráter indomável. Tendo criado a confusão que criou no centro da coisa, que é o templo em Jerusalém, o centro de toda a cultura judaica, daqueles que estão na diáspora, vindo de todos os cantos do mundo, aquele é o centro, ali no centro, ele arrebenta com as coisas e continua ali ensinando, e ninguém é capaz de tocá-lo. Sabe por quê? Porque até aquele momento a hora dele ainda não chegou. Quando chegar a minha hora, eu me entregarei, mas até lá eu vou fazendo como achar que devo. No momento certo, eu entregarei minha vida. E quando entregar a minha vida, eu direi para Pilatos e falarei para Herodes: quem vocês pensam que são? Vocês acham que estão em grande poder porque me julgam? Eu entreguei a minha vida. Eu tenho poder para te libertar. Tem coisa nenhuma, Pilatos. Você acha que tem o poder, mas você não teria sido alto, esse poder não tivesse sido dado. Você não está fazendo nada além de ser usado em cumprimento da vontade e dos preceitos divinos estabelecidos desde a eternidade. Ele é soberano ou não? O Cristo que enfrenta. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, e os principais sacerdotes e escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. O Cristo que enfrenta, ele não foge. A coragem de Cristo que não refreia ações de confrontação. Ele vai confrontar a mentira, ele vai confrontar a conveniência, a hipocrisia. Ele vai impedir que as pessoas usem o templo como atalho. Quem vocês pensam que são? Ele fará o enfrentamento. Estranho, não é? À luz do que nós ouvimos hoje acerca de Jesus, quão estranho ouvir que Ele é capaz dessas coisas. Uma pessoa chamada Ed Miller, que eu já citei, em seus estudos acerca deste e de outras passagens do Novo Testamento, ele diz: nós temos as nossas mesas, os nossos dinheiros, os nossos cambistas em nossos tempos. E ele diz algo interessante aqui, eu quero citá-lo. Nos nossos templos hoje, nós temos presunção ao invés de confiança, preguiça ao invés de descanso no Senhor, formalidade ao invés de realidade, pensamento positivo ao invés de fé, academicismo ao invés de revelação. Nós temos os nossos cambistas, nós temos os nossos dinheiros, nós temos as nossas práticas, as nossas moedas. É uma questão de investigar, são apenas diferentes, mas são igualmente erradas. O Cristo que entra, o Cristo que expulsa, o Cristo que ensina, o Cristo que enfrenta e, por último, o Cristo que extasia. A capacidade de Cristo que não reprime respostas de admiração. Ele faz com que o povo fique admirado, as autoridades ficarão loucas com ele. Mais uma vez, você não vai calar os seus discípulos no templo? Foi uma pergunta que fizeram numa ocasião. Olha o que eles estão dizendo acerca da sua pessoa. E Jesus, impactando as pessoas: deixe que estas
deixava que estas respostas seguissem o seu curso, as respostas de admiração, porque o texto diz, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Não, Jesus não é nenhum tolo, e ele não deixará que esta cativação o desvie da rota, porque logo, logo, esta mesma multidão cativada por ele estará gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Ele sabe quem ele é, sabe onde está e sabe onde quer chegar. Ele é uma pessoa absolutamente segura de si mesmo. Ele é um caráter indomável. Mas aqui serve os seus propósitos, e o povo está fazendo algo correto, a saber, a resposta de admiração com relação àquilo que ele está ensinando. Voltemos a Jeremias, capítulo 7, verso 16. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém? Desculpa, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, juntem os seus holocaustos, os outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas os que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias eu lhes enviei todos os meus servos profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhes darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. E aí segue o texto dizendo: corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, jogue-os fora, comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem, edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, que me passou pela mente. Portanto, eis que já não se chamará Tofete nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e os animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. E deixe-me dizer uma coisa: no ano 70 depois de Cristo, isto se consumou. Este é o Cristo que entra, o Cristo que expulsa, o Cristo que ensina, o Cristo que enfrenta, o Cristo que extasia. E eu quero concluir dizendo: o Senhor Jesus Cristo é aquele que age, que ensina, que insiste, que provoca.
não pelo simples prazer de fazer, mas para edificar um povo para si mesmo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que causa decepções consigo mesmo, pela demanda por reversão. Quando ele adentrou Jerusalém, as pessoas queriam que ele fosse para a Torre Antônia, o quartel-general dos romanos. Para onde ele vai? Para o templo. Ele decepciona. Mas com isto, ele também conforta. O Senhor Jesus Cristo é aquele que causa desajustes em relação a si mesmo, por demandar coerente consagração. Depois que ele adentra o templo, o que fica para trás? Num momento, caos. Mas para aqueles que aceitam o chamado, ordem, vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é aquele que causa desafios estabelecidos por si mesmo para a eliminação da pretensão. Fizemos algo errado, tornamos o sagrado em profano, fizemos da casa de oração um covil de salteadores ou coisa parecida em nossa vida espiritual. Que o Senhor nos ajude. Ele quer nos ajudar, mas lembre disso, Ele vai causar o caos, derrubar as mesas, expulsar o que não precisa ficar ali, mas depois haverá ordem. E quando há ordem e purificação, Deus vem e visita o templo. E quando Deus visita uma pessoa, quando Deus visita uma igreja, na história está provado, quando Ele visita uma nação, a coisa é totalmente diferente. E eu gostaria de terminar com estas observações. Quanto ao templo, preste atenção. O templo começou com um tabernáculo, ele era portátil. E o templo era um templo coberto por peles de animais. Depois o templo passou a ser um templo fixo, um local, um templo de pedras que revelava a glória de Deus. Mas com o progresso da revelação de Deus na história, no Novo Testamento, eu e você passamos a ser o templo do Espírito. Mas eu quero terminar não falando sobre o templo, como no tabernáculo de peles, não o templo de pedras e revestido de prata, ouro, bronze, de glória, não o templo do nosso corpo, embora isso seja uma bênção, o templo do Espírito, mas eu quero terminar a mensagem com um outro templo. E eu gostaria que você me acompanhasse para Apocalipse. Bendito seja Deus por sua palavra. Apocalipse, capítulo 21, e o verso 22. Apocalipse 21, 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque nós estaremos na presença do Senhor Deus Trino de Israel para todo sempre, e a presença dele será o nosso templo eterno, sem mais corrupções, sem mais manipulações, mas consagrados absolutamente para o louvor da glória dele. E nele encontraremos e teremos eternamente significação de vida. E para aqueles que estão aqui ou conectados conosco, e como templo do Espírito, se preparam para aquele momento quando estarão na presença do Senhor Deus Trino de Israel para toda a eternidade. Se porventura há alguma coisa em sua vida e em minha vida que tem corrompido o uso deste templo, a glória de se manifestar neste templo, eu gostaria que você refletisse um pouquinho em oração e pedisse que Cristo entrasse, removesse os cambistas, derrubasse as mesas, tirasse o dinheiro, tirasse o barulho, tirasse os animais e deixasse somente a glória de Deus. Existe alguma coisa em sua vida, já como templo um dia redimido e consagrado, que está
entulhando o caminho para que o Cristo se manifeste em sua glória. Peça para que Ele tire. Mas se você aqui presente essa noite ou conectado conosco ainda não foi alcançado pela graça e precisa nesta noite fazer a decisão, eu quero encorajar você a decidir por Cristo e ter a resposta correta de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconsagrando e consagrando sua vida a Ele como Senhor e Salvador, confessando-o. E assim o seu corpo, o templo do Espírito, estará em preparação para aquele grande momento e aquela grande experiência, quando não mais estaremos numa casa de oração, aqui ou em Jerusalém, mas estaremos na Nova Jerusalém, naquele que é o templo, a própria presença de Deus. E a minha oração é que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém. Oremos. Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor é soberano, Deus de milagres, Deus que abre o caminho no deserto, que abriu um dia caminho em meu coração e que tem feito o mesmo nas vidas de muitos outros, por um momento causando caos, mas trazendo ordem logo em seguida, trazendo desconforto, desajuste num momento inicial, mas depois a estabilidade, a esperança, a paz, a serenidade. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não se deixa manipular. Obrigado porque o Senhor me ensina isto constantemente e tem sido bom aprender esta lição, que não importa o tempo de ministério pastoral, não importa o tempo de vida cristã, não importa títulos, o que quer que seja, nem mesmo a quantidade de oração, de leitura bíblica, de sermões preparados e de discipulado feito. O fato é que nada em meu relacionamento contigo pode ser usado para manipular a sua vontade. Essa lição não tem sido fácil de aprender, ó Deus, mas eu te agradeço por sua paciência e por sua benignidade para comigo. E eu suplico que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs a investigarem suas vidas e, auxiliados pelo Espírito, passarem por um processo de escrutinação. E havendo alguma coisa que esteja entulhando ou impedindo o caminho, ou até mesmo atalhos que tentem manipular a vontade do Senhor nas vidas deles, assim como o Senhor tem me ajudado, ajude-os também. E para aqueles que ainda não estão em Cristo, que eles possam ser alcançados ainda esta noite, que hoje ainda seja um tempo de salvação. Que suas vidas se tornem templos do Espírito, consagrados unicamente para o louvor da sua glória, até o dia que nós nos encontremos na eternidade e possamos não ter mais um templo, um endereço, mas termos a presença do Senhor como o templo eterno. Ajude-nos a desfrutarmos da comunhão com o Senhor hoje e nos prepararmos para a sua presença total e absoluta e eterna um dia. Ajude-nos, é o que eu peço, com perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.